Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados, coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Bom, no jogo de ontem contra o Juventude, a gente fez um jogo bom. Um jogo bom dentro de todos os problemas que a gente vive, né? Porque a gente, eu nunca vou cansar de falar, destruiu um trabalho e uma maneira de jogar que a gente tinha com o Abelão, onde os jogadores conheciam o Abelão, onde ele tinha uma boa liderança dentro de todo esse grupo. A gente teve vários problemas, a gente não pode treinar, porque é muito importante o treinamento, porque o treinamento é o que nutre o atleta. No treinamento o atleta pode errar bastante, pode se aperfeiçoar e o técnico pode ter ideias mais avançadas do que ele pode usar, do que ele pode fazer com determinado jogador. É importante sempre colocar isso. E bom, nós como torcida também temos que dar confiança para esses atletas. Eu espero que o Aguirre também esteja enxergando as coisas que a gente vê. Por exemplo, o atleta ele tem que ter confiança para fazer jogada individual. O atleta ele tem que ter confiança para poder chutar, para poder errar. Porque dentro dos jogos é normal tu perder gols, é normal tu errar. Mas o que tem que ser pelo Aguirre, que é o comandante, dito e orientado, é para os jogadores eles arriscarem a gol, chutar a gol, tentar o drible, não fazer falta boba. Se o jogador está perto da área, não faz a falta, cerca, não faz falta burra e idiota, porque tem VAR, porque o juiz pode estar meio propenso a querer dar qualquer toquezinho. Então tem que cercar, tem que ser inteligente. E se for se for para matar a jogada, mata no início do desenvolvimento da jogada do adversário. Por exemplo, perde e pressiona. Eu não sei por que a gente não institucionaliza isso dentro do clube. Se no início da jogada, seja, vamos dizer assim, a de contra-ataque do adversário, tipo, a gente começou o nosso lance, a gente cobrou um escanteio, ou a gente perdeu a bola lá no início do campo do time adversário, e ele vai começar rápido o seu contra-ataque, faz a falta, mata a jogada e termina, porque daí tu consegue fazer com que a defesa ela consiga se recompor de uma forma inteligente. Outra coisa é uma certa que a gente tem que cuidar é a nossa inoperância. A gente tem que fazer os nossos gols. Pintou uma chance clara de fazer gol, não desperdiça. É importante isso, porque a gente cria bastante chance. Porque muitos dizem, eu sempre ouvia isso nessas rádios do Rio Grande do Sul corneteira, e que ficavam bostejando que o Inter não fazia gols, que o Inter só fazia gols de bola parada, em muitos jogos o Inter não fazia gols. Por isso que tu vê, quando eles querem, principalmente o pessoal da imprensa, passar um lado negativo, eles só utilizam de uma coisa que está acontecendo no jogo. A gente tem que colocar também que a gente criou jogadas, a gente teve chances de poder fazer gols. A gente não fez pela nossa incompetência. Isso tem que ser muito bem colocado. A gente não fez pela nossa incompetência. Isso tem que ser muito bem colocado, porque as chances foram criadas. A gente cria oportunidades, mas a gente desperdiça muito. Isso tem que parar de acontecer. E a gente está melhorando bastante no sistema defensivo também, isso é importante, porque o time não estava bem ajustado, a gente tinha um modelo de jogo com o Ramires, mas o Ramires ele não conseguiu vender a ideia dele para os jogadores, e o Ramires ele impôs que se trouxesse um outro preparador físico, que era um preparador físico vindo da segunda divisão da Espanha.
que não tinha experiência nenhuma no Brasil. Isso é algo que a gente não pode deixar que os técnicos nos imponham, membros tão importantes como é um preparador físico, que é o que vai ditar como a gente vai estar durante toda a temporada. Porque os jogos de futebol eles são muito físicos, eles são jogos onde tu tem que estar sempre te impondo para te poder sair bem de divididas, para te poder ter uma boa superioridade física pelo teu adversário, para te não cansar fácil. E foi algo importante o que aconteceu, porque uma preparação física, ela atinge todos os jogadores. A gente está evoluindo, está melhorando, mas só que uma destruição de quase 6 meses, que foi o tempo que ficou o Miguel Ángel Ramírez, desde janeiro até junho, por aí, foi muito prejudicial. Porque para te destruir algo que tu havia construído é fácil. Agora para te levantar e reconstruir e poder ter alguma coisa boa, demora um pouquinho. Eu espero que não tenha sido tarde demais. A gente tem condição de evoluir, a gente é um bom time, a gente tem bons jogadores. Porque a gente vê o modelo implementado pelo Bragantino. O Bragantino não é um super time, mas eles têm jovens de boa qualidade, algo que a gente tem. Só que a gente tem que parar de pressionar e destruir os nossos jovens a cada jogo que ele não fizer bom, a cada jogo que eles não fizerem de um bom nível. E eles têm alguns experientes, mas num cômputo geral o que eles têm mais é jogadores jovens. Por exemplo, o Fortaleza tem um bom técnico, um técnico que colocou um modelo de jogo, uma ideia, um técnico que sabe manejar bem o seu elenco. É importante também. Perdão? É importante tu ter um técnico que conhece bem o elenco e sabe fazer, se quiser fazer, vamos dizer assim, alguma experiência ou improvisação, ou adaptar algum jogador a alguma posição. Porque o técnico tem um tempo, ele implementou um modelo de jogo e ele tem uma boa preparação física, aparentemente, que deve ser a do Fortaleza. Então a gente vê que tem conceito, tem ideia, e isso é importante dentro do futebol. E também esse técnico, o Vojvoda, ele conseguiu fazer com que os jogadores comprassem a ideia dele. E isso é importante também do técnico. A didática, como ele vai dar os treinamentos, como ele vai fazer com que os jogadores se adaptem da melhor forma, e se ele consegue também se adaptar um pouco ao grupo que ele tem, não abdicando do seu modelo de jogo, da sua ideia, mas também tentando ser um pouquinho mais híbrido, conseguindo de alguma forma, pelo menos em alguma coisa, fazer com que os jogadores, que eles tenham uma maneira de jogo, uma ideia mais enraigada no Brasil, que é um jogo mais de liberdades, onde o jogador ele gosta de rodar o campo inteiro, mas só que tentando fazer alguma coisa híbrida e tentando ajudar os jogadores para que eles não fiquem perdidos num modelo que é complexo e que é um bom modelo, só que não foi bem assimilado aqui. Então, as condições do Inter são boas, os jogadores nossos são bons. Óbvio, o que eu mais me irrito no Internacional é a nossa dificuldade de fazer os gols que a gente cria. A gente tem oportunidades, a gente tem que ter um pouco mais de frieza, um pouco mais de calma, ser um pouco mais calculistas na hora da finalização ali, que tu tá cara a cara com o goleiro. E nas laterais, o Heitorzinho tem algumas dificuldades? Tem, mas ele passou, ele ficou lesionado, ele teve corongo, e ele também é vítima de todo um sistema, porque a preparação física ela atingiu a todos os jogadores do Internacional. Uns sofreram mais, outros sofreram menos. O PV é bom jogador com a bola no pé. De repente, desse aí tu pode fazer tipo uma variação, ou trocar ele de posição, ou colocar ele um pouco mais pra frente como um meia, porque defensivamente ele gera alguns problemas. De repente colocar alguém para fazer uma cobertura nele, mas é bom jogador o PV, tem uma boa técnica. A gente tem que desenvolver os nossos jovens também. Eu espero que o Aguirre consiga fazer isso, porque o Aguirre gosta de trabalhar com jovens, mas a gente tem boas opções. O PV com a bola no pé é muito bom jogador.
ele tem dificuldades na hora da bola defensiva. Isso tem que melhorar ainda. O Heitor é o que eu falei, o Heitor ele também sofre com o físico, a preparação física do Inter é ruim, ele teve alguns problemas de lesão, para te pegar o ritmo de jogo demora um pouquinho, e a gente tem que usar ele, a gente tem que usar todos os nossos atletas, porque é o que eu falo, tu só pode ter uma visão assim definitiva de determinado jogador se esse jogador ele já está inserido em um modelo de jogo onde o técnico conhece ele. Aí sim tu pode ter mais incisividade em cima do atleta. Porque o Patrick não tá bem, mas o Patrick, mesmo não estando bem, a gente pode ver a dimensão de como bom jogador ele é. Porque no jogo contra o Olímpia, ele fez 3 boas jogadas que poderiam ter se transformado em gols se os jogadores aonde ele deu o passe tivessem caprichado um pouquinho mais na definição. O Patrick no Grenal, ele gerou chances pro Inter, porque ele é bom jogador. Com bons jogadores, os nossos bons jogadores, a gente não pode destruir. Bons jogadores não são o problema. O problema são jogadores médios ou que já acabaram o ciclo. Esses jogadores, a gente tem que tratar de encaminhar eles para outros clubes, pagar metade do salário, ou tirar de vez do clube. Por exemplo, o Internacional tem que se mexer para trazer, vamos dizer assim, um lateral esquerdo. Eu traria o Mena, do Racing e da seleção chilena. Eu tentaria ir no mercado argentino, porque no mercado argentino a gente tem meias muito bons, como o Farias, o Bernardi, do Colón. São meias de boa técnica, são meias inteligentes, que conseguem proporcionar para a equipe deles que os jogadores deles consigam ter boas oportunidades claras e cristalinas para gol. Tentaria pontas, o Cuero do Banfield e o Eric, são jogadores bons. O Cuero é um jogador muito bom, é um jogador veloz, um jogador que chuta, é um jogador solidário que passa para o companheiro melhor colocado. O Eric é muito bom jogador também, eu gosto dele. Tentaria também no Colón, tem um volante colombiano, que é a 8, que é muito bom jogador também. É o Yerley Yoyers, ele está por empréstimo. Tentaria também ou o Ramírez do San Lorenzo, muito bom volante também, de boa qualidade, que dá um ritmo bom pro jogo, porque o Edenilson nem sempre vai poder jogar todos os jogos. E sei lá, tem que usar a criatividade. A gente trouxe bons jogadores também, o Mercado, o Palácio. O Palácio é outra coisa, o Palácio não estava jogando bem com o Miguel Ángel Ramírez. Tá começando a querer jogar, deu um ritmo diferente quando entrou ontem no jogo contra o Juventude. São bons jogadores, a gente não pode ser definitivo, a gente só pode ser definitivo com jogadores quando eles têm uma boa preparação física, quando eles têm um modelo de jogo implementado por um técnico qualificado e quando eles não conseguem render dentro desse modelo de jogo implementado. Então, a gente tem bons jogadores, a gente tem a capacidade de evoluir muito e a gente tem condições de ter variações, de ter diferentes jogadores exercendo bem a sua função dentro de campo. Com isso a gente tem que ter tempo e paciência. Eu espero que seja com o Aguirre ou quem sabe com o Eduardo Domingues pro próximo ano. Eu não sei, mas a gente tem que comprar uma ideia, ter um conceito, ou talvez com o Mecassese ou com o Aguirre. Eu espero que as coisas deem certo, mas vamos ter tempo e paciência.